Essa é uma história que aconteceu há mais de 500 anos. A poderosa saga de um homem cujas ações mudaram o curso da história. É com muita honra que eu vou contar a história de Martinho Lutero, um monge, um sacerdote, um rebelde relutante que desafiou o poder e a força de Roma, uma posição perigosa a se tomar, e que, fazendo isso, acabou sem querer mudando o mundo inteiro. Deixa eu contar a vida extraordinária de Martinho Lutero, como ele deu início à reforma protestante, unificou a língua alemã e pôs em marcha um movimento transformador que teve consequências não apenas na Alemanha do século XVI, mas que justificou a decisão do rei Henrique VIII de rejeitar a autoridade de Roma e do Papa e estabelecer a Igreja Anglicana. Martinho Lutero moldou o mundo ocidental como o conhecemos. Eu sou David Suchet, e esse é o Lutero versus Roma. Nossa história começa com Hans Luther, um agricultor da aldeia alemã de Mora. Martinho escreveu: "Sou filho de um agricultor. Meu bisavô e meu pai eram todos verdadeiros agricultores. Meu pai se tornou um mineiro. Era uma vida difícil para os mineiros naquela época. Eles trabalhavam longas horas deitados de costas em carrinhos de madeira apertados, nas profundezas do subsolo. Era um trabalho perigoso e muito físico. Com o tempo, Hans ansiava por uma nova maneira de ganhar a vida para sustentar sua esposa e família em crescimento. Ele era muito ambicioso e queria administrar ou talvez ser dono de um negócio de mineração de sucesso. Hans decidiu mudar com sua pequena família para a cidade de Eisleben, que era então um centro de extração de cobre. Em 1483, com sua esposa grávida Margaret, a família se mudou para essa casa modesta. E assim, Hans Luther decidiu arriscar na mineração. Foi nessa casa que Margaret deu à luz ao seu segundo filho. Ele recebeu o nome do santo do dia em questão: Martinho. Como era tradição no século XV, o bebê era levado à igreja mais próxima para ser batizado no dia seguinte ao nascimento. A igreja local era a de São Pedro e São Paulo. A família podia vê-la da janela superior de sua casa. Sem que Margaret pudesse descansar após o parto, eles foram direto para a igreja para o batismo e a celebração familiar. Infelizmente, Eisleben não provou ser um empreendimento gratificante para Hans. Logo depois, ele mudou a família para a cidade vizinha de Mansfeld. Mansfeld tinha um grande castelo que datava do final do século XI. Na época de Hans Luther, essa era a poderosa sede dos condes de Mansfeld. Ambicioso e determinado, Hans pediu dinheiro emprestado e investiu em um negócio de fundição. A família não era rica de forma alguma, mas vivia uma existência modesta de classe média. Os Luther moraram nesta casa, que hoje serve como um museu interativo em homenagem a Martinho Lutero. Do outro lado da rua da casa original da família Luther, há um belo museu moderno que retrata a vida como era para a família na época. Margaret teve mais 8 ou 9 filhos, com 3 ou 4 morrendo jovens. Infelizmente, com a mortalidade infantil sendo tão comum na época, não sabemos o número exato de irmãos que Martinho teve. Ele era extremamente brilhante e estudioso, e o pai Hans reconheceu isso e decidiu que, independentemente dos sacrifícios, o filho deveria receber uma educação de qualidade. Aos 13 anos, ele foi enviado para a cidade de Eisenach, para uma escola que ensinava latim.
Essa é a casa onde Martinho morou em Eisenach. Agora é conhecida carinhosamente como a Casa de Lutero. O Dr. Johann Birkenmeier, atual curador desse museu, nos conta um pouco sobre a Casa de Lutero e dos primeiros anos de Martinho em Eisenach. Bom, a Casa de Lutero é uma das mais antigas casas de enxaimel da Turíngia e foi completamente reformada há 2 anos e possui uma nova e permanente exposição. Estamos muito orgulhosos deste nosso museu bonito e moderno. A mãe dele tinha parentes em Eisenach e esperava que eles acolhessem Martinho, mas infelizmente não o acolheram. A família Cotta era uma família rica em Eisenach e decidiram que ele poderia ficar como hóspede em sua casa. E a casa de Lutero de hoje era a casa dos Cotta, a casa da família Cotta. Martinho frequentou a escola de latim onde se tornou perfeito em gramática latina e alemã. Hoje, essa escola popular é chamada de Colégio Martinho Lutero. Essa educação provou ser fundamental nos anos seguintes, quando Lutero voltou dramaticamente a Eisenach. Ele morou aqui por 3 anos como estudante e depois foi para Erfurt para se tornar um estudante. O jovem Martinho também estudou a liturgia da igreja e desenvolveu um amor pela música e pelo canto, algo que atingiria seu pleno potencial posteriormente em sua vida. Uma estátua ousada de São Jorge é a peça central da Praça do Mercado com vista para a igreja principal da cidade. Com o tempo, Martinho se tornou membro do coral dessa igreja, a Igreja Paroquial de São Jorge, onde quase 200 anos depois, Johann Sebastian Bach foi batizado nessa pia batismal. Uma grande estátua de Bach dá as boas-vindas aos fiéis e visitantes à igreja. Johann Sebastian Bach nasceu em Eisenach em 1685. A cidade criou um inspirador museu sobre a vida e a música de Bach para visitantes de todo o mundo, não muito longe da casa onde Martinho morou quando era criança. Hoje, essa magnífica igreja possui 2 filhos favoritos da Alemanha: Martinho Lutero, ex-menino de coral, e Johann Sebastian Bach, organista e compositor mundialmente conhecido. O jovem Martinho ganhou seu sustento no início cantando no Currente. Esse grupo de meninos do coral da igreja andava de casa em casa e de porta em porta, cantando e pedindo Panem propter Deum, pão pelo amor de Deus. Embora com cerca de 200 anos de diferença, a conexão de Eisenach entre esses homens renomados é surpreendente. Os anos de estudos de Martinho em Eisenach foram fundamentais para o homem e patriarca que ele viria a se tornar. Ele falou com muito amor e carinho sobre Eisenach ao longo de sua vida. Ele a chamava de minha querida cidade. Mais tarde, nossa história retornará a Eisenach e seu famoso castelo de Wartburg, mas a vida desse jovem estava prestes a tomar um novo rumo. Hans permaneceu determinado a fazer o filho prosperar e lucrar com a fortuna da família. Martinho perseguiu o sonho de seu pai e começou a se preparar para a vida como advogado. Para isso, foi necessário realizar outra mudança, e desta vez para a cidade universitária de Erfurt. Dias de universidade. Erfurt hoje é uma cidade comercial moderna e vibrante que floresceu desde a reunificação alemã, com uma população de mais de 210 mil habitantes. Casas e igrejas meticulosamente restauradas ainda testemunham a riqueza desta outrora poderosa cidade comercial e universitária. Sua peça central é uma ponte de pedestres feita de pedra, chamada Ponte dos Mercadores ou Kramerbrücke. Construída ao lado de um val, a Ponte dos Mercadores já fez parte da Via Regia, uma rede de estradas usadas por comerciantes e peregrinos medievais. Hoje, lojas de antiguidades, bancas de livros e bistrôs pitorescos fornecem atrações para viajantes e moradores da região. Há também uma sorveteria muito popular. Escondida numa extremidade da ponte, à beira de uma praça atraente, há uma igreja metodista. Um braço do rio Guerra atravessa a cidade ao longo das suas sinuosas praças inusitadas e monumentos impressionantes.
Uma dessas praças, Anger, tem uma imponente estátua de Martinho Lutero ao lado da famosa Igreja dos Mercadores. Martinho pregou aqui em 1522 e, mais tarde, os pais de Johann Sebastian Bach se casaram aqui em 1668. Martinho se mudou para Erfurt aos 17 anos para entrar na universidade, que já tinha uma reputação impressionante de 150 anos. Erfurt era uma cidade grande, cujo tamanho Martinho nunca havia visto. Com pouco menos de 20 mil habitantes na época, uma das maiores cidades da Alemanha. Nos dias de Martinho, Erfurt ostentava 36 igrejas diferentes e abrigava pelo menos 11 casas de ordens religiosas. Muitas vezes Erfurt era mencionada por toda a Alemanha como Pequena Roma. A Catedral Católica de Santa Maria é uma estrutura imponente e deve ter causado um grande impacto no jovem enquanto explorava a cidade. Mal sabia ele, na época, o que um dia aconteceria dentro daquela catedral. Martinho iniciou seus estudos universitários em Erfurt em 1501, na Faculdade de Ciências Humanas. A antiga universidade permanece até hoje ao lado da impressionante igreja. Martinho não foi um aluno excepcional em seus primeiros anos na universidade, mas em seu último ano, ele foi um dos apenas 17 a terminar o curso de um total de 300 alunos iniciais. Ele se formou em 1505 em Ciências Humanas, o segundo de sua turma, e voltou mais tarde, em 1505, para iniciar seus estudos jurídicos. Ele começou a sofrer crises de depressão e ansiedade, conhecidas na época como desespero, algo contra o qual lutaria por toda a vida. Martinho estava inquieto, incerto quanto aos seus rumos na vida. No entanto, em poucos meses, esse caminho seria alterado por um evento que mudaria sua vida para sempre. Voltando de uma visita à sua família, Martinho estava caminhando em direção a Erfurt quando foi pego por uma forte tempestade de verão em um campo aberto. Um raio atingiu o chão perto de seus pés e Martinho temeu por sua vida. O raio foi tão intenso que o jogou no chão. Ele gritou com medo para Santa Ana, a santa padroeira da indústria de mineração de seu pai. "Ajude-me, Santa Ana, e eu me tornarei um monge." Esses eventos ocorreram perto da pequena cidade de Stotterheim, onde hoje uma pedra memorial marca o local do acontecimento, cercado por um campo aberto. Esgotado emocional e fisicamente, Martinho caminhou os quilômetros restantes até Erfurt, onde contou aos amigos a experiência e seu voto de se tornar um monge. Muitos dos amigos, sem saber da sua angústia espiritual, o incentivaram a ignorar o voto, enquanto outros o incentivaram a mantê-lo. Apenas 14 dias depois, Martinho tomou a decisão de renunciar aos estudos de direito e honrar seu voto. Martinho simplesmente se aproximou da porta do mosteiro da Ordem dos Frades Agostinianos, bateu e pediu para entrar. Após algumas semanas de avaliação, ele foi formalmente aceito como um noviço. Sua cabeça foi raspada e suas roupas trocadas para trajes monásticos. Quando essa notícia alarmante chegou ao pai dele, Hans ficou furioso. Todos os sacrifícios pela família, o esforço para sustentar a educação de Martinho estavam sendo descartados pelo quê? Por uma vida de monge? Vida de monge. De 1505 a 1507, Martinho viveu aqui, no mosteiro dos frades agostinianos, aprendendo os costumes de um monge. Foi uma vida muito difícil, jejum por dias, longas horas de silêncio, oração, confissão e o intenso estudo da liturgia da igreja e das escrituras. Havia pouco ou nenhum aquecimento, e as celas dos monges eram pequenas, escuras e solitárias. Os meses frios e com neve do inverno eram especialmente difíceis. Ele olhava para dentro, onde sua busca pela comunhão com Deus era uma disciplina diária da mente, corpo e espírito. Martinho falou daqueles dias. Como posso encontrar um Deus misericordioso? Depois de 2 anos, Martinho foi ordenado na magnífica Catedral de Santa Maria em Erfurt em 1507. Que catedral impressionante!
Com certeza, sua mente voltou aos dias de sua chegada a Erfurt como um estudante ansioso, visitando o edifício pela primeira vez. Ele não fazia ideia de que apenas alguns anos depois, aos 24 anos, ele estaria aqui e seria ordenado como sacerdote. No dia 2 de maio de 1507, Martinho recebeu a importante tarefa de celebrar sua primeira missa. Foi um dia agitado em muitos aspectos. Martinho, sobrecarregado com a responsabilidade da comunhão, teve dificuldades no meio do sermão. Talvez isso tenha sido intensificado pelo fato de seu pai, Hans, ter viajado de Mansfeld para comparecer com familiares e amigos. Martinho foi ficando mais confortável com seu papel de sacerdote. Seus superiores na ordem agostiniana o encorajaram a continuar seus estudos teológicos. Não muito depois disso, outra mudança esperava por Martinho novamente. Ele recebeu a oferta de um cargo para estudar e lecionar na Universidade de Wittenberg. A princípio, ele relutou em aceitar, acreditando que havia outros mais bem qualificados. Mas ainda com certa relutância, ele aceitou. As 95 teses. Em 1508, Lutero chegou a Wittenberg, a cerca de 210 quilômetros ao norte de Erfurt. Diferente de Erfurt, Wittenberg era uma cidade muito pequena, com apenas 3.000 habitantes, ocupando cerca de 400 casas, a maioria feita de barro. Wittenberg possuía apenas 2 igrejas e algumas capelas. Não havia uma grande catedral como em Erfurt. A universidade da cidade era recém-criada e, portanto, carecia do prestígio que Erfurt oferecia. Martinho encarou esse desafio com seu entusiasmo e comprometimento habituais. Ele ensinaria e, ao mesmo tempo, estudaria para o doutorado. Apesar das deficiências, Wittenberg tinha algumas características únicas que permitiriam que ele desempenhasse um papel fundamental em sua vida e na história. A cidade era uma das mais poderosas dos estados alemães, a capital do eleitorado da Saxônia. Frederico, o Sábio, o eleitor da região, era um homem de grande prestígio e influência. Frederico desenvolveu a cidade e restaurou o castelo e mais tarde estenderia seu programa de construção para incluir uma igreja. E ela se tornou a Igreja da Universidade de Wittenberg e ainda hoje é conhecida como a Igreja do Castelo. Frederico, o Sábio, também fundou a Universidade de Wittenberg, que foi seu orgulho e alegria. Ele era apaixonado por esse local de aprendizado e defendia seus membros, tanto alunos quanto professores, fervorosamente. O apoio e patrocínio oferecidos a Martinho por Frederico se tornariam cruciais nos tempos turbulentos que estavam por vir. Portanto, apesar do seu pequeno tamanho e falta de instalações, Wittenberg se tornou uma cidade estratégica, com sua crescente universidade trazendo prosperidade e prestígio a essa cidade emergente. Em 1510, Martinho foi relutantemente enviado a Roma para tratar de alguns negócios da igreja. Ele e um colega caminharam até a Cidade Santa. Essa seria sua única viagem fora da Alemanha em sua vida. E foi uma jornada que mudou sua vida. Essa era uma Roma não como a conhecemos hoje. A Basílica de São Pedro ainda não existia. O que ele viu e experimentou ali o confundiu e irritou, desafiando suas crenças e aumentando sua confiança nas Escrituras. Depois de visitar Roma, Martinho voltou por um curto período para Erfurt, mas em 1512 ele se mudou definitivamente para Wittenberg. Foi durante esse tempo, por meio de seu trabalho diário estudando a Bíblia, trabalhando no livro de Salmos e depois Romanos, Gálatas e Hebreus, se preparando para dar palestras e pregar, que Martinho Lutero começou a explorar a questão da justiça de Deus. Como alguém pode existir diante de Deus como um pecador? Martinho percebeu algo revolucionário. A justiça e a salvação de Deus era um presente e não deveria ser conquistada ou comprada. Ele vinha refletindo sobre o parágrafo 1, versículo 17 de Romanos. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que é pela fé, do princípio ao fim. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Essas crenças não eram novas. Outros haviam adotado essas ideias, mas sob Deus,
O tempo e a tecnologia se combinaram para mudar o curso da história da igreja. Um panfleto impresso fazia toda a diferença. Nessa época, ele também mudou seu nome de Luther para Lutero. Isso pode ter sido um jogo de palavras, pois em grego, Martinus Eleutherius significa Martinho, o livre. Enquanto isso, em Roma, o Papa Leão X planejava construir uma grande basílica, a Basílica de São Pedro de Roma. Para angariar os grandes fundos necessários, o Papa elaborou um plano para vender uma indulgência plenária. Essa indulgência parecia fazer uma oferta extravagante, oferecendo a liberdade de anos de purgação no inferno que podia ser comprada para você, para sua família, para os amigos, vivos ou mortos. Ele nomeou Johann Tetzel para viajar e defender sua causa, basicamente para colocar medo nas pessoas e depois oferecer graciosamente uma saída, tudo por um preço. Quando Johann Tetzel visitou cidades próximas, vendendo certificados de indulgência, Lutero ficou furioso. Ele então decidiu escrever uma lista de 95 perguntas e proposições destinadas a estudiosos para que se juntassem a ele no debate acadêmico. Ele pregou a lista com martelo e prego na porta da igreja do castelo para abrir esse debate. Isso ficou conhecido como as 95 teses, e hoje, na mesma igreja do castelo, essas 95 perguntas estão gravadas em uma nova porta da igreja para que todos possam ver. Ele antecipou uma discussão entre especialistas em latim, mas o inesperado aconteceu. O texto foi traduzido para o alemão, reproduzido na imprensa, distribuído e amplamente discutido. Nos termos de hoje, ele viralizou. Em 14 dias, ele estava por toda parte. Essa ameaça às finanças e ao fundo de construção do Papa acabou sendo relatada a Roma, e o Papa não ficou contente. Esse foi o começo de uma luta que Lutero não queria e nem previu. Não era sua intenção desafiar a autoridade papal, embora tenha sido visto dessa forma. Foi como uma luta pelo título, porém de categorias diferentes. O peso pena contra o peso pesado. Um monge alemão de uma pequena cidade contra toda a força e poder de Roma. Lutero versus Roma se tornou o evento principal que mostraria os dois combatentes disputando por muitos anos. Um dos primeiros rounds foi em A Dieta de Augsburg. No canto oposto de Lutero estava o cardeal Thomas Cajetan. A intenção evidente do cardeal era de que Lutero simplesmente se desculpasse e se retratasse e tudo estaria acabado. Mas Lutero nunca iria se retratar, embora seus colegas sacerdotes soubessem que isso seria o melhor para ele, uma vez que o fracasso poderia levar à prisão ou até à morte. Lutero manteve suas convicções e os desafiou a mostrarem nas escrituras onde ele estava errado. Depois do primeiro round, sem nocaute, Lutero saiu abalado e castigado, mas em pé. Ele teve que fugir rapidamente de volta para Wittenberg tarde da noite sob a proteção de Frederico o Sábio, quando as coisas começaram a ferver. Roma não gostou, ficou furiosa. E em 1518, o Papa acusou Lutero de heresia, o que obviamente não é o que um monge precisa em seu currículo. Certamente, esse era o nocaute que Roma buscava. Essa luta continuou por mais 2 anos, com os ensinamentos de Lutero ganhando impulso junto ao povo alemão e à igreja. Roma tentou mais uma vez acertar um soco devastador e em 1521 anunciaram que Martinho Lutero seria excomungado da Igreja Católica. E esse golpe doeu muito. Mas Lutero não vacilou, nem caiu. Roma o convocou mais uma vez para comparecer perante a Dieta de Worms, ou Conselho de Worms, uma cidade no oeste da Alemanha. Ele deveria viajar para lá para defender seus ensinamentos, seus livros e sua vida perante o imperador alemão e a Dieta Imperial. Ele estava tenso. Ele sabia que agora era muito sério. Ele passou a noite orando, atormentado pelo que teria que dizer, pois claramente entendia as consequências de suas respostas. Essa era uma situação de vida ou morte. Suas palavras no dia seguinte foram resolutas. A menos que possa ser convencido pelo testemunho das Escrituras ou por argumentos claros, pois não creio no Papa nem nos concílios por si só,
pois é bem sabido que eles frequentemente erraram e se contradisseram, eu estou resoluto às escrituras que citei e minha consciência está subjugada à palavra de Deus. Não posso e nem irei renegar coisa alguma, pois não é nem seguro e nem correto agir contra a consciência. Martinho havia desafiado a autoridade do conselho novamente. Era hora de sair e voltar para Wittenberg com muita pressa, temendo ser preso ou pior. Durante a viagem para casa, o soldado que os guiava curiosamente desapareceu, deixando Lutero e seus colegas abandonados. De repente, um grupo de soldados a cavalo apareceu e, o pegando à força, eles sumiram cavalgando noite adentro. Ele foi levado para o castelo de Wartburg, na cidade de Eisenach, que estava sob o domínio de Frederico o Sábio. Ninguém chega a Wartburg sem ser notado, e por essa razão era o local perfeito para se esconder. Dias em Wartburg. Lutero recebeu um pequeno quarto mais isolado dentro do castelo para servir de casa. Ele imediatamente abraçou o plano. Deixou o cabelo crescer, parou de se barbear, deixando a barba crescer, e passou a usar roupas comuns, descartando suas vestes sacerdotais. Ele até assumiu um novo nome, Jorge Escudeiro, ou Junker Georg. Esse nome foi inspirado no santo padroeiro de Eisenach, São Jorge. Lutero foi ordenado a não sair do castelo ou ser visto. Ele não poderia viajar para a cidade por medo de ser preso. Roma agora havia colocado uma sentença de morte contra ele após os eventos da Dieta de Worms, de tão determinados que estavam para exterminar esse irritante problema alemão. Então, o que fazer escondido? Martinho começou a fornecer ao povo da Alemanha algo que ele acreditava que eles precisavam e que lhes era devido. Ele traduziria o Novo Testamento para o alemão a partir do grego original, fornecendo ao povo a Bíblia em sua própria língua, não na língua de Roma, que eles não conseguiam entender. A longa luta pelo título ainda estava em andamento, mas Martinho estava prestes a desferir um golpe mortal contra Roma. No entanto, havia um problema, um grande desafio. A língua alemã na época era muito fragmentada e possuía muitos dialetos por toda a Alemanha. O norte não conseguia entender totalmente o sul, e o mesmo valia para o oeste e o leste. Então, como ele poderia resolver esse problema para que toda a Alemanha pudesse entender e se beneficiar da Bíblia em sua própria língua? Martinho teria que consolidar todos os idiomas e dialetos alemães e criar um idioma alemão comum em seus textos. E como tinha tempo livre, ele se dedicou a essa tarefa com paixão e convicção. Martinho pediu dicionários e livros de idiomas para ajudá-lo nisso. Em uma façanha notável e surpreendente, Martinho traduziu o Novo Testamento do grego original para uma língua alemã consolidada em apenas 11 semanas. Ele realizou tudo isso em um momento de abandono, solidão e isolamento. Lutero passou a maior parte do tempo em Wartburg, nesta pequena sala, trabalhando arduamente na tradução do Novo Testamento. O osso de baleia, seu banquinho original, ainda está em exibição hoje. No entanto, enquanto ele trabalhava duro no castelo, alguns eventos perturbadores aconteciam no mundo exterior. Enquanto Lutero estava escondido, a agitação cresceu e a situação em Wittenberg tornou-se instável. Martinho acreditava que a reforma seria realizada não com violência, apenas com a palavra. Mas o movimento que ele havia iniciado agora estava fora de seu controle. A batalha agora era contra aqueles que queriam mudanças de mais e não de menos. À medida que os protestos se espalhavam e os eventos aumentavam, Lutero optou por ficar do lado de burgueses, príncipes e condes. O momento foi particularmente infeliz, pois a revolta social chegou a um fim sangrento e Lutero pareceu ser o responsável. O futuro dessa nova teologia dependia em grande parte do apoio da elite. Muitos achavam que ele tinha motivos confusos e assim perdeu o respeito de muitas pessoas.
Para Lutero, a vida estava prestes a sofrer outra mudança radical. Wittenberg. À medida que as ramificações da reforma protestante se espalharam e a liberdade dessa boa notícia era aceita e melhor compreendida, um pequeno grupo de freiras do convento de Marienthal pediu a ajuda de Lutero. Elas planejavam uma fuga dramática. Escondidas em barris de arenque, elas foram transportadas em uma carroça coberta com a ajuda de um comerciante local com destino a Wittenberg. 3 dessas freiras puderam voltar para suas famílias, mas 9 freiras sem dinheiro precisavam de maridos adequados. Lutero se viu no papel de casamenteiro. Depois de várias tentativas mal sucedidas de encontrar um marido para a única freira remanescente, Catherine von Bora, ela sugeriu audaciosamente que ele seria um candidato adequado. O casamento de um ex-monge com uma freira fugitiva. Imagine os boatos, o escândalo. Bem no meio da revolta, quando tudo estava confuso, quando sua opinião estava em jogo, era um momento estranho para se casar. Mas ele não parecia se importar com o que os outros pensavam. Assim, em 13 de junho de 1525, o ex-sacerdote de 42 anos e a ex-freira de 26 anos se casaram. A casa da família é hoje um excelente museu em Wittenberg. Kate era responsável pela vida doméstica deles. Ela trabalhou duro transformando o antigo mosteiro de 40 cômodos em uma casa de família. Convidados oficiais vieram de longe. Príncipes, delegados e até emissários da Inglaterra pedindo conselhos sobre o plano do rei Henrique VIII de se divorciar de sua esposa. Martinho e Kate teriam 6 filhos juntos. 3 meninos, Johannes, Martinho e Paul, e 3 filhas, Elizabeth, Margaret e Magdalene. Infelizmente, Elizabeth morreu jovem, assim como Magdalena. Após uma doença prolongada, ela morreu nos braços de seu pai aos 13 anos. As cartas de Lutero testemunham que a morte de Magdalena o devastou. A igreja paroquial de Santa Maria da cidade, a 5 minutos a pé de sua casa em Wittenberg, é onde Lutero pregou muitas vezes. O primeiro pastor luterano, Johannes Buchenhagen, foi ordenado aqui. Igualmente importante, Santa Maria foi a primeira igreja protestante onde os cultos eram realizados em alemão, combinados com o canto congregacional. A comunhão com pão e vinho também foi feita aqui pela primeira vez. Portanto, Santa Maria é uma igreja luterana fundamental. A igreja da cidade é conhecida hoje como a Igreja Mãe da Reforma Protestante. Na Praça do Mercado adjacente estão as estátuas de Lutero e Philipp Melanchthon, seu grande amigo e companheiro reformador. As estátuas ficam à sombra de Santa Maria, essa histórica igreja luterana. As viagens de Lutero. Apesar de Lutero estabelecer a casa de sua família em Wittenberg, ele frequentemente viajava para muitas aldeias e cidades por toda a Alemanha. Ele era muito requisitado como pregador, professor, palestrante, além de reformador inspirador. Ele assumiu um papel não oficial como patriarca em seus últimos anos. Leipzig é uma dessas cidades famosas. Muitas vezes caminhando, ele viajou constantemente os 100 quilômetros de Leipzig até Wittenberg. Acredita-se que ele visitou a cidade cerca de 17 vezes. Em 1519, o mestre tipógrafo de Leipzig, Wolfgang Stockel, publicou os discursos de Lutero no debate de Leipzig, com uma xilogravura exibindo o reformador na primeira página. Essa primeira imagem dele também inclui uma rosa. A partir daí, a rosa ficou conhecida como emblema de Lutero, e a partir de 1530 ele a usou com um coração e uma cruz no centro como seu selo oficial. Martinho Lutero também era um visitante regular de Weimar, uma cidade não muito longe de Erfurt. Weimar foi uma das primeiras cidades a abraçar a reforma e é linda. A belíssima igreja de São Pedro e São Paulo da cidade é apenas um dos muitos patrimônios da Unesco de Weimar e abriga o lendário altar tríptico de Cranach, iniciado por Lucas Cranach, o Velho, em 1552 e concluído por Lucas Cranach, o Jovem, após a morte de seu pai.
uma obra de arte de tirar o fôlego que é uma das relíquias mais impressionantes do mundo da história da Reforma Protestante. Essa igreja também abriga o Relicário de Lutero, um tríptico datado de 1572, retratando Martinho Lutero como monge, como Junger Georg e como professor. Lutero costumava pregar nessa igreja e, nos seus últimos anos, Johann Sebastian Bach tocava órgão aqui enquanto morou em Weimar. A doutora Judith Marquardt é secretária da Cultura e Esportes na Câmara Municipal de Halle e nos fala da importância de Halle na época de Lutero. Ele é muito importante para a história de Halle. Na verdade, ele teve muitos apoiadores aqui, mas a reforma não se estabeleceu de fato até 1541. E uma das principais apoiadoras foi Felicity van Terminas. Felicity van Terminas era membro da nobreza, mas ela não sabia ler. O filho dela era fascinado por Lutero e estudou com Lutero em Wittenberg e ensinou a mãe a ler a Bíblia. Lutero deu uma Bíblia para Felicity e isso foi tão importante para ela que ela a leu intensamente agora que sabia ler. Marcou todas as passagens importantes e fez desenhos porque queria reencontrar essas passagens importantes. Uma das coisas realmente importantes sobre essa Bíblia que Martinho Lutero deu a ela foi que ele escreveu uma dedicatória para ela de próprio punho. Martinho Lutero tinha muitos amigos aqui, mas também tinha muitos inimigos, e seu inimigo mais forte era o cardeal Albrecht. Ele era o verdadeiro adversário das 95 teses. E sempre que Martinho Lutero pregava em qualquer lugar, isso era relatado aos seus inimigos e ao Papa. August Hermann Frank juntou as teorias da reforma e as ideias da reforma que Lutero havia espalhado e montou um orfanato e, na verdade, uma cidade inteira dentro de uma cidade, para educação, bem-estar social e treinamento de professores. E também enviou missionários para o mundo inteiro. Ele foi um dos primeiros produtores globais. E seus missionários também foram os que estabeleceram a Igreja Luterana nos Estados Unidos. Lutero pregou 3 vezes em nossa igreja de Santa Maria. E ele foi colocado aqui no estado depois de morrer. Ele morreu em Eisleben e foi trazido para Wittenberg. E enquanto estava aqui, tiraram um modelo de seu rosto, que ainda está em exibição hoje em dia. E também tiraram um modelo das mãos, com uma forma de cera de suas mãos. E aqui dá para ver que ele tinha muitos problemas com artrite. Ele devia sofrer de dores terríveis. Martinho Lutero foi um grande revolucionário. Ele trouxe independência, ele trouxe liberdade, trouxe um novo papel para a mulher na sociedade. Ele realmente significa muito para muitos de nós aqui. Lutero também visitou a cidade de Schmalkalden apenas uma vez, mas foi uma visita muito significativa. Schmalkalden está localizada ao sul de Eisenach, na zona rural perto da borda sul da floresta da Turíngia. Mencionada pela primeira vez no século IX, Schmalkalden recebeu o título de cidade 400 anos depois. Hoje, é uma encantadora cidade mercantil com as melhores linguiças alemãs do estado da Turíngia. Uma vez por semana, a Praça do Mercado realiza uma deliciosa feira comunitária com barracas que vendem alimentos frescos, pães, queijos, geleias e uma grande variedade de produtos. Uma das razões pelas quais a cidade se desenvolveu foi devido à sua proximidade com os ricos veios de minério de ferro da região. A subsequente prosperidade da cidade é exibida em belos edifícios artesanais que foram restaurados no centro histórico da cidade. No centro da praça fica a prefeitura, o local da fundação e ponto de encontro dos líderes políticos da Liga de Schmalkalden durante as conferências que aconteceram aqui, tanto no passado quanto no presente. Da prefeitura é possível ver a feira na praça e a magnífica igreja de São Jorge, construída entre 1437 e 1509. Essa é uma igreja impressionante com 2 torres diferentes e um torreão pontiagudo com uma bela torre de relógio com a Virgem e o Anjo da Morte anunciando as horas. Martinho Lutero pregou nesse púlpito em 1537, na mais importante conferência da Liga de Schmalkalden para os mais famosos teólogos protestantes da época. Lá dentro podemos ver uma estátua de Lutero e a pia batismal do ano de 1560. Uma pequena câmara de exibição chamada de Sala de Lutero
Encontra-se acima, na parte frontal da igreja e do altar. Ela tem uma janela muito particular de onde o pregador e o culto podiam ser observados e criticados durante o culto sem que soubessem. A Liga de Schmalkalden era uma associação de 16 príncipes protestantes que juraram defender uns aos outros contra a oposição católica. Eles se reuniram na prefeitura de Schmalkalden em 1537. Lutero foi convidado a participar e liderar uma reunião especial da Liga de Schmalkalden que resultou em mudanças de longo alcance que ainda são relevantes para as práticas da Igreja Luterana hoje. Lutero escreveu os artigos de Schmalkalden, um resumo de seus pontos de vista em preparação para a primeira reunião da Liga. Ele investiu seu coração e alma nos artigos e eles são frequentemente chamados de confissões particulares de Lutero. Infelizmente, Lutero ficou doente com dolorosas pedras nos rins durante seu tempo aqui e não pôde apresentar seus artigos finais na igreja ou na prefeitura. Ele convocou os líderes para essa casa onde morou durante sua estada a uma curta caminhada da igreja, hoje conhecida como Casa de Lutero. Aqui, nessa pequena sala, ele preparou os artigos finais e pregou, embora se sentindo muito mal. Acima do centro da cidade está o impressionante Palácio de Wilhelmsburg, uma residência renascentista construída no século XVI para os governantes de Hesse. Ele tem seu próprio museu, que é bem grande, além das excelentes vistas para a cidade, incluindo para a igreja de São Jorge e para o bairro ao redor. Dentro do palácio é uma pequena capela luterana ainda hoje em funcionamento. Ela oferece cultos privados e comunitários, além de concertos e batismos. Schmalkalden é uma pequena cidade pitoresca que também marca o início da trilha de peregrinação luterana. Essa trilha atravessa todas as principais vilas e cidades de Lutero, cobrindo mais de 1.200 quilômetros de Schmalkalden até Wittenberg. Uma característica da trilha de Lutero é a floresta da Turíngia. Essas belas florestas têm um charme e beleza com a neve do inverno. Havia o medo de que Lutero pudesse morrer durante sua estada em Schmalkalden devido ao seu grave ataque de pedra nos rins. Surpreendentemente, ele passou 8 dias sem urinar e sentia muita dor e desconforto. Alguém sugeriu que eles o levassem de carroça até as colinas fora da cidade pelas estradas de terra ásperas e acidentadas para ajudar a desalojar as pedras dos rins. Felizmente, isso funcionou. E, de acordo com a lenda, ele encheu 11 latas com muito alívio. Martinho Lutero foi convocado para Eisleben no início de 1546 a pedido dos condes de Mansfeld, que precisavam de seu sábio conselho e assistência na resolução de disputas. Ele estava longe de estar bem durante esse período e sua saúde estava piorando após ataques cardíacos anteriores. Nessa época, ele pregou seus últimos sermões em Eisleben, criticando fortemente a comunidade judaica. Esses sermões são geralmente considerados um capítulo muito triste em sua vida posterior e que muitos acham difícil de compreender. Nem todos concordavam com seus pontos de vista, mas nessa época ele era um homem muito doente e talvez isso não ajudasse em seu pensamento e julgamento durante esse tempo. A igreja de Santa Maria em Wittenberg, igreja fundadora do movimento luterano há vários anos, colocou uma placa de desculpas à comunidade judaica em seu terreno, o que diz muito. Antes do jantar, ele reclamou de dores no peito. Esfregaram nele toalhas quentes, o que lhe trouxe muito alívio durante seus ataques cardíacos anteriores. Isso ajudou-o, acalmando, e logo depois ele fez um jantar agradável com amigos e 2 de seus filhos, Martinho e Paul. Ele parecia bem-humorado e até brincou. Depois de reconciliar meus caros soberanos, os condes, e se Deus quiser que me dê forças para viajar, então quero ir para casa e deitar para dormir em meu caixão, para dar aos vermes um estudioso bom e gordo para consumir. Mais tarde, naquela noite, suas dores no peito voltaram ainda mais fortes e ele gritou: "Estou com dores e preocupado com meu peito como antes." Lutero sabia que seu tempo havia acabado e orou: "Meu Pai Celestial, Deus eterno e misericordioso, revelaste a mim, teu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, sobre quem ensinei e a quem professei minha fé, a quem amo e a quem eu glorifico como meu amado Salvador e Redentor, a quem os ímpios perseguem
insultam e blasfemam. Receba minha pequena alma. E lá estava Martinho Lutero em seu leito de morte, expressando sua confiança no amor e na graça de Deus. Ele perdeu toda a consciência. O calor deixou seu rosto e pés. Às 2h45 da manhã do dia 18 de fevereiro de 1546, Martinho Lutero, o grande reformador, respirou gentilmente pela última vez e suspirou com as mãos cruzadas. Antes de sua jornada final acontecer, seu corpo foi colocado para ser velado no altar da igreja de Santo André em Eisleben por um dia. Multidões se aglomeraram em sua cidade natal para prestar suas homenagens. Alguns levaram até escadas para subir e olhar pelas janelas devido ao número de enlutados que estava na igreja. Teve início então a lenta jornada de volta a Wittenberg. Foi uma procissão e tanto. O caixão foi levado em uma carroça puxada por cavalos e acompanhado por vários enlutados, incluindo um conde de Mansfeld com cerca de 45 cavalos na procissão. Os sinos das igrejas tocaram em praticamente todas as aldeias ao longo do caminho, com as pessoas saindo para fazer parte da fila e oferecer condolências. A rota passou por Halle, Bitterfeld e Kemberg. Como em Eisleben, a igreja do mercado de Halle foi tomada a noite toda por enlutados que choraram, cantaram salmos e oraram durante a noite toda. Finalmente, a procissão chegou às portas de Wittenberg, onde membros da família, representantes do eleitor da Saxônia, o reitor da universidade, professores e alunos se juntaram a uma cidade em luto. Hoje, ele está enterrado na igreja do castelo, a igreja da Universidade de Wittenberg, onde milhares de visitantes de todo o mundo visitam, refletindo silenciosamente sobre a vida de Martinho Lutero. Aluno, professor, monge, sacerdote, tradutor, marido, pai, autor, músico e patriarca. Tudo isso descreve esse homem notável. Martinho Lutero não era de forma alguma um santo, mas o grande reformador viveu uma vida cheia de convicções apaixonadas. Desde o relâmpago que mudou sua vida como um jovem estudante até seu leito de morte, ele colocou sua fé profundamente em seu Deus. Ele era sincero em suas convicções, mesmo à custa de sua vida. Hoje, a Igreja Luterana leva seu nome e está espalhada por todo o mundo, com um extraordinário crescimento recente por toda a África. Sem Lutero e a Reforma Protestante, onde o mundo estaria hoje? Foi um ponto de virada crítico na história da Igreja e, na verdade, na própria história. A Reforma mudou o cenário político e religioso da Europa. Literatura, arte, música, investigação científica, educação, ética protestante do trabalho, capitalismo, sufrágio feminino, abolição da escravatura. Tudo isso tem raízes na Reforma Protestante. Para o mundo, a Reforma abriu caminho para uma intimidade com Deus, baseada na graça, não nas obras. A música sacra também floresceu, fluindo de compositores como Bach, Handel e Mozart. Embora com intenções mais egoístas, o rei Henrique VIII olhou para Lutero e para a Reforma Alemã para a eventual ruptura da Inglaterra com Roma. Henrique também enfrentou Roma, mas era um rei agindo em nome de uma nação e não um monge insignificante de uma pequena cidade universitária emergente na Alemanha. A luta de Henrique com Roma levou ao estabelecimento da Igreja Anglicana e, posteriormente, a Reforma Anglicana, o que é outra história. As ramificações dessa mudança na história mundial remontam à Reforma Alemã. O legado de Lutero é imenso, difícil de resumir. Seu lugar na história é gigantesco. Seu amor pela música e versos profundo, como pode ser ouvido em seu grande hino Ein Festburg ist unser Gott. Poderosa fortaleza é nosso Deus. A tradução para o nosso idioma diz: poderosa fortaleza é nosso Deus, um baluarte que nunca falha aos seus. Nos socorre de males e inundação. Nosso inimigo ainda nos causa aflição. Nos dê a mão contra o mal, o rei das trevas infernal.
Essas palavras e música escritas por Lutero em algum momento entre 1527 e 1529 podem ter sido inspiradas por seu tempo em Wartburg, escondido como refugiado em Eisenach. As palavras são uma paráfrase do Salmo 46. Que presente o eleitor da Saxônia deu ao mundo quando sequestrou Lutero, o escondendo nesse minúsculo quarto há mais de 500 anos. Para a Alemanha, ele forneceu uma Bíblia em sua própria língua, reformou a fé, deu a eles sua própria língua unificada e sua própria igreja. Ele estabeleceu a esperança e a independência como nação. Então, que melhor maneira de concluir nossa história sobre a vida de Martinho Lutero do que ouvindo o grande hino de Lutero com imagens de Eisenach e do castelo de Wartburg. Martinho Lutero, nós te agradecemos.